Olá, amigos. Aqui estamos nós para continuar o nosso trabalho, esse estudo maravilhoso do livro Obreiros da Vida Eterna, trazido por André Luiz, através do nosso saudoso Chico Xavier. E tem sido muito interessante para nós, tantas reflexões, né? Hoje a gente vai continuar a história do Domênico. Não é isso, Márcia? Tudo bem com você? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, amigos? Que bom, né? A gente continuando nesse estudo que está, assim, ficando muito interessante mesmo. E como Thelma falou, vamos continuar aqui, né? Lembrando um pouquinho do capítulo 6 anterior, que era dentro da noite, quando a equipe, né, de Jerônimo com a Zenóbia, da Casa Transitória, vão para o abismo, em busca daquele ente que foi um ente tão querido ao coração da Zenóbia, que está perdido lá, né, nesse abismo, nas trevas, e eles estão ainda em busca dele para prepará-lo para voltar para a crosta, para num processo que ele vai começar para reencarnar. Então a gente termina o capítulo 6, porque eles vão até ele, que a gente sabe que a Luciana, que é uma das equipes da equipe de Jerônimo, tem a técnica da clarividência, quer dizer, ela consegue perceber tudo que vai na mente e olhar esse passado das pessoas, né? Daqueles espíritos que estão ali. Então, a Zenóbia vai utilizando, e é isso que nós vamos ver agora no capítulo 7, mas no capítulo 6, a Zenóbia não quer aparecer para ele, e quem começa a falar com o Domênico, que ele é achado, a Zenóbia o coloca no colo, é o padre Hilário, né? Hipólito, desculpa, Hipólito. Então, a gente termina o capítulo com essa conversa do padre Hipólito com o Domênico, em que ele pede, né, que ele está querendo a justiça para ele, que ele foi um padre e ele está se sentindo injustiçado por ter cumprido todas as questões, né, todas as questões, as prerrogativas do apostolado. E aí o padre Hipólito fala para ele que ele se acalmasse, porque ele tem que olhar a consciência dele dos atos que ele fez. Então, isso que a gente vai ver agora no capítulo 7, que é a leitura mental, sobre a atuação da Luciana, vendo todo esse passado da última encarnação do padre Domênico. Então, nós vamos ver por que desse estado dele estar desse jeito, e tudo que acarretou essa Revolta, né? essa revolta dele, em função também dos acontecimentos da vida dele. Então é isso, né? Sejam todos então muito bem-vindos, né, ao nosso estudo das obras de André Luiz. Não esqueçam de deixar o seu like aqui, né? Nós do Centro Espírita Jorge Niemeyer da TV Nova Luz temos assim um grande prazer de estarmos com vocês. Então vamos lá, né, Thelma? Vamos lá. Nós vamos então fazer a leitura, que esse capítulo também vai ser dividido em partes, né? Avisando aí que tem mais de duas. Nós vamos ter, acho que, 4 partes desse capítulo, que é um capítulo bem grande. É um capítulo bem grande, né? Porque é uma narrativa muito interessante e a gente não quer perder detalhes, porque para entender, né, a história desse espírito que tanto sofre, com tantas dores, e a gente certamente vai tirar muitas lições aí, né, Marta? E aí a gente vai ver o drama. Então, vocês vão ver, como a Thelma falou, esse capítulo é como se fosse mesmo todo contando a história da vida, né, de algumas passagens da vida que ela consegue ler através da mente do padre Domênico, a Luciana. Então, nós vamos conhecer tudo que se passou na vida dele. E a gente vai conhecer também um pouquinho dessa faculdade, né, da clarividência, que é uma faculdade mediúnica linda, né? E que utiliza, você vê a utilidade dela agora no mundo espiritual. A gente pensa que os espíritos sabem de tudo, né? Nem todos, senão todos ali poderiam ver, cada um continua com as mesmas habilidades, as mesmas faculdades, né? Então a Luciana está nesse momento tendo a oportunidade de oferecer esse trabalho, né? É tão lindo. E porque ela desenvolveu essa técnica, né, através da necessidade para trabalhar com o pai dela, né, que estava também muito perdido no mundo espiritual. Ela começa a estudar e a desenvolver essa técnica, e hoje ela vai estar aqui ajudando a Zenóbia nesse processo com o Domênico.
Então, vamos lá, é justamente o título do capítulo, Leitura Mental, que é o que ela vai fazer, né? Então, o André Luiz está contando para nós, né, narrando para nós esse acontecimento aí, e ele vai dizer que após a oração silenciosa, né, ali Jerônimo fez Luciana compreender que atingíramos o momento de ação, quer dizer, terminou os preparativos, agora é o momento do trabalho. A enfermeira clarividente, evidenciando carinho fraterno, aproximou-se do infeliz, que é o Domênico, e depois de fitar-lhe a fronte, que é esse chakra, né, que a gente tem aqui muito importante, demoradamente começou. Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante, e esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos e a humanidade. Duvidais da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação, e imprecais contra o Pai de misericórdia infinita. Quer dizer, ela está colocando aqui, né, Márcia, como é que ele se sente, né? Que ele está se mostrando assim, né, revoltado, duvidando da providência divina, alegando que o ministério, como a Márcia falou, que ele desenvolveu, estava oferecendo a ele uma salvação, e agora ele está vendo, né, justamente o contrário. É o que ela tá colocando, porque ele, no capítulo anterior, ele fala assim: fui traído em meu ministério sacerdotal, Isso, negaram meus direitos prometidos, eu fui isso, espezinhado e ferido. Né? E depois ele fala: cadê a justiça? Se eu cumprir isso. todas as questões, as prerrogativas do apostolado, como é que agora ninguém vem me ajudar? Não é? Cadê tudo aquilo que eu tenho direito? Então é disso que ela está falando aí. Né? Isso, e a gente até comentou em relação a isso que muitas pessoas, muitos espíritos chegam no mundo espiritual com esse tipo de cobrança ou esse tipo de revolta, né? Por não encontrarem aquilo que eles esperavam encontrar, ou que se sentiram o tempo todo não enganados, mas que foi oferecido por causa do empenho em determinada tarefa, em determinada religião, né? E agora o padre está mostrando para nós essa realidade, né? Que é uma dor de muitos. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Ela ainda está colocando ele ali a par do que ela está vendo. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. E aí ele responde: e porventura não é assim? Gritou o desventurado, interrompendo-a. Compelido pelas circunstâncias da vida humana a servir numa igreja que me enganou, nega-me o direito de reclamar? O Evangelho não tem palavras de mel para o Atos de Judas. Deverei, por minha vez, louvar os que me traíram? Quer dizer, ele está questionando, né, com uma certa. Não tem outro termo, é revolta mesmo, né? Revolta. Naquilo que ele está recebendo, porque Se ele achando no se direito de acha ter, né, de ter ido enganado, né? para a glória do céu, como ele acha de estar, né? Então ele se É, acha enganado de ter parado nesse local de sofrimento e de dor. pois é. E aí a Luciana vai responder: não, Domênico, vossos amigos não cogitam de criticar instituições, desejam tão somente amparar-vos. Não concordais do vosso desvio da conduta cristã? Terias, de fato, agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados? Quer dizer, ela está também questionando ele aqui, porque ele vai lembrar aliás, ela vai visualizar uma porção de coisas e ela está questionando ele, né? Esperarias um paraíso de vantagens imediatas para cá dos túmulos, tão só pelas insígnias exteriores que vos disfarçam dos outros homens? Não ponderastes a extensão das responsabilidades assumidas? E aí ele, quer dizer, há uma conversa forte aí, né? Oh, que perguntas! Exclamou o interpelado com indisfarçável azedume. A organização religiosa que servi prometeu-me honras definitivas. Não era eu diretor de grande coletividade social?
não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu? Apesar de tais protestos, o padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. A voz se fizera mais triste, denunciando capitulação próxima. O fato de ele nos sentir de mais perto, através da audição, facilitava-nos a atuação magnética de auxílio. Quer dizer, mesmo ele questionando tudo isso, ainda com revolta, já a situação ali já estava começando a mexer com a consciência dele, né? Exatamente. E ela questiona mesmo, eu fico lembrando de Jesus, quando questionavam ele pelos atos de não lavar as mãos, uma série de coisas que se Ele faziam. respondia com outras perguntas, né? Outras perguntas, né? Quando ele falava do que está sujo, não é o que entra pela boca, né? Mas sim o que sai da boca e do coração, não é isso? E aqui ela está perguntando a ele. Eu esperava um paraíso de vantagem, tão só por fazer aquelas práticas exteriores que ele estava colocando, mas ele não vivia aquilo que ele praticava. Não é? Mas, ao mesmo tempo, com essas ponderações dela, e a gente vê que ele já começa, porque a Zenóbia dizia que tentou tempos e tempos e tempos e nunca conseguia com que ele nem sequer ouvisse. Né? A gente vê isso no capítulo anterior. Ele não ouvia nenhuma voz, nada. Dessa vez ele já conseguiu já ouvir. Já está começando, né, a penetrar. Ele está se abrindo de alguma forma. E André Luiz está dizendo para a gente que, a partir dessa possível pequena abertura, eles já começam a poder atuar magneticamente nele, né, para poder auxiliar. Uhum. Ao término de suas interrogações reticenciosas, Luciano observou: as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas. Consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Em geral, todos nós, filiados a correntes várias do pensamento religioso na Terra, exigimos que se nos faça justiça, esquecidos, contudo, de que as noções de justiça envolvem a existência da lei. E como ludibriar a lei? Soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações. Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação, das quais não passamos de mero expositores no campo do ensinamento? Veja quantas questões, né? Quantas questões profundas, né, que ela lança aí. Eu começo aqui por... Fala, Thelma, acaba. Não, como é que você vai ludibriar a lei? A lei é inexorável, né? Ela é... E assim, e agora a gente fala, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Como ela está dizendo assim, não concordais que é um absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando que para o nosso eu tirânico e desequilibrado, compensações. Quer dizer, eu fico olhando e criticando a vida do outro, mas eu não olho as minhas mazelas. Mas isso é uma atitude bem nossa, né? Bem característica de nós encarnados, porque a gente tem essa facilidade, né, de ver o defeito do outro. O outro é o nosso espelho, né? Isso. E a gente coloca desculpismos e panos quentes em cima dos nossos, ou então nega mesmo, né? A gente nega. Se eu não me engano, se eu não me engano, é no próprio texto que eu já comentei aqui nesses estudos, no Pensamento e Vida de Chico Xavier, mas é toda na psicografia, quer dizer, pelo Espírito Emmanuel, e nesse capítulo 8 que ele falava de associações, ele fala que quanto mais a gente presta atenção e fica criticando algo de errado no outro, a gente vai, aos poucos, assumindo para nós mesmos aqueles erros e nós vamos praticando os mesmos erros que o outro. Então, é o que a gente tem que tomar muito cuidado.
E o que ela fala aqui, também esse último pedaço, ó, das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento. E aí me lembrou, mesmo de nós e qualquer outro, espíritas, não espíritas, mas que tenhamos a responsabilidade de falar para o outro. Né? Quando a gente faz um estudo, que a gente vai expor alguma coisa, o primeiro a se olhar somos nós mesmos, em relação àquilo que nós vamos falar. E não falar lá na frente, dando recado para o outro. Ah, isso aí é perfeito para fulano de tal. E por que não é para mim também? Né? Então, ela fala aqui, se não passamos de meros expositores no campo do ensinamento. Quer dizer, a gente só está ali da boca exposição, da boca para fora. Mas Isso também aquilo que a gente está falando não vai... no caso do padre, ele está ali na homilia, na missa, dando sermão, falando, mas o quanto de tudo aquilo que ele fala está servindo para ele próprio. E aí, isso em qualquer religião, nos espíritas também, nos pastores, né, nos monges, não importa. É o quanto que a gente vive o que a gente dissemina. Prega, né? Exatamente. Isso é muito. É o caso dos fariseus, né? A época de Jesus, que eles sabiam a lei toda de cor, né? Mas eles exigiam dos outros. Então, aí é que entra a questão da autoridade moral de Jesus, que naquela época, né, ele tinha essa autoridade, porque eles falavam e não faziam. Mas a gente tem muito disso, a gente traz isso na nossa reminiscência do passado, aí, porque quantos de nós passamos por lá, né? Também fomos os fariseus e somos os fariseus de ontem. Ainda hoje fomos os fariseus espíritas, por que não? E isso também se aplica aos pais que não dão exemplo, né, na questão da educação. Né? Então, nós temos muita responsabilidade na vivência daquilo que nós já sabemos, porque no momento em que nós já conhecemos a lei, porque ela está inscrita na nossa consciência, né, nós temos responsabilidade cada vez maior, né? E muito mais na questão do evangelho, que a gente vai ser um falso expositor, né? Aquele cara, exatamente, como você falou aí, que prega e leva lições boas para aquele, para o outro, dá lição de moral enquanto está falando, mas no seu comportamento, no dia a dia, né? É totalmente diferente, né? Então, isso é muito grave. E lembrei agora do hospital que tem no mundo espiritual, criado pelo. Acho que é o Eurípides Barçanufo, né, que cria esse hospital. E Manuel Filomeno de Miranda fala muito, né, para receber justamente esses expositores falidos. E não só expositores, pastores, padres, não é? Médiuns, todos vão para esse hospital que não tem vaga. Não tem vaga. Isso aí. Você pleitear uma vaga lá é difícil. Então, tudo isso porque a gente tem muita responsabilidade no que a gente fala. Né? Enfim, vamos lá. Então, ele vai continuar. E a confissão? Tornou Domênico visivelmente impressionado com as palavras da Luciana. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. E ela pergunta: e confiaste em semelhante medida? Vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo, à coragem necessária e ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos a consciência, ou seja, retirar os erros, né, que ele tinha cometido, os negros resíduos mentais dos atos praticados. O vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos. Envolvido nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas. É interessante porque os espíritos, eles nos veem, né? Não é só a Luciana que tem essa faculdade. Muitos deles conseguem, né, ver a nossa intimidade, conhece os nossos pensamentos, nos fotografa, né? É uma coisa assim, texto, né? Tem um texto, é um 170 e alguma coisa, agora não lembro, do Fonte Viva, que são as testemunhas. Pois é. Que Emmanuel trabalha isso. Conto que a gente não consegue fazer nada
escondido dos espíritos. Sem ser observado, né? Sem ser observado. Então, isso é uma coisa boa para a gente pensar, né? Nada está sobre, como é que se diz, deixa de ser visualizado pelos espíritos. Então, ela Exatamente. continua. Porque Domênico se calasse humilhado sob a vigorosa influenciação magnética de Zenóbia, que o mantinha nos braços, lembra que ela está com ele ali, como se fosse... Ele não a vê, mas ela que está segurando ele no colo. Ela está amparando ele nos braços. E aí a clarividente prosseguiu. Vou ler logo para a gente comentar. Vejo-vos a derradeira noite. Aí a Luciana vai começar a ver os acontecimentos. Isso aí foi na última noite da antes dele desencarnar, né? Isso. Acompanho-vos em noite fria, sob fortes rajadas do vento, de céu sem lua, aquela noite fria sem escura, né? Desviaste o passo de centro populoso e enveredais por estradas sombrias de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional. Empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetrais um lar honesto, cego por sentimento, menos respeitoso para com alguém que vos ouviu inadvertidamente. Quer dizer, ouvia as palestras dele, né? As palavras finas de sedução e malícia. Alijaste a batina escura, como quem despe incômoda capa. Envergais agora, na intimidade do pequeno salão verde, perfumado costume de casimira cinza claro. Absorvida por vossas referências gentis, que apenas traduzem propósitos de sensação, distante de qualquer sentimento edificante. Certa mulher cede às vossas promessas. Então, ele aí está partindo por um campo que não tem nada a ver com o ministério, né? Então, ele vai à casa dessa senhora, e já sem batina, né, com roupa normal. Ele tira a batina, fica com roupa normal. Até aí não tem nada demais. A questão não é a batina física, a questão é o tirar, como ela até fala aqui, envergais agora, na intimidade de pequena, perfumado costume de cinza claro. Quer dizer, ele tira a batina, mas não é uma questão só de simplesmente tirar, porque ele tira a batina em função daquilo que vai na mente dele. Isso, né? Que eu ia falar. Naquilo que vai nos desejos dele. Porque é no sentido de tirar a batina, como ele fala aqui, como se fosse uma capa, né? Exatamente. Ele, como é que se diz? Na consciência dele, ele tira a responsabilidade dele de sacerdote. Exatamente. Se despe de sacerdote, passa para ser o homem. Para ser um homem normal. com pensamentos, normal entre aspas, porque assim, normal, com pensamentos bem, né? Vulgares, é isso. E só fazendo uma correção no que eu disse, o texto As Testemunhas, eu fui verificar, é no livro Pão Nosso, de Emmanuel. É 86 a lição. 76, tá? E aqui também eu falei que ele estava empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetrar num lado honesto, cego por sentimento menos respeitoso para com alguém que vos ouviu. Não foi os sermões, que ouviu as palavras dele de sedução, de malícia. Isso, exatamente. É isso aí. Alguém, todavia, demora-se espreitando-vos. Então, tinha alguém vigiando ele, alguém olhando ele. Então, ela vai dizer que é um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se. Quer dizer, esse homem toma ciência ali do que vai acontecer e se esconde, alucinado, sem que lhes identificasseis a presença. Trata-se do esposo ofendido, em dolorosa crise passional. Distancia-se a caminho da pequena cidade próxima, tomado de dor selvagem. Penetra grande empório de bebidas e adquire 1 litro de vinho antigo por alto preço. Afasta-se angustiado e oculto à sombra de árvores acolhedoras,
adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa fulminante. Em seguida, espera-vos de longe, acariciando a ideia do assassínio. Noite alta, regressais ao presbítero. E o adversário, como quem volta de ligeira viagem, saúda-vos agradavelmente com dissimuladas demonstrações de estima e confiança. Paira o convite ao vinho reconfortante na madrugada gélida e abris a porta da residência paroquial. Entrais calmo. Quer dizer, esse homem que estava vendo a cena, sai dali aturdido, né, numa crise passional, e logo ele engendra uma vingança, né? Ele fica muito revoltado, é a esposa dele, né? Então ele passa por uma loja de bebida, um empório de bebida, adquire o vinho, um vinho caro, e segue angustiado, ocultado ali pelas sombras das árvores, coloca a substância no frasco e espera de longe ele chegar lá na igreja, né? E quando ele visualiza ele chegando, ele chega também como quem estivesse chegando junto, né? Saúda cumprimentando agradavelmente, demonstrando estima, e aí convida para o vinho reconfortante. Uma noite fria, né? Quem aqui iria negar? Negar, né? Já são conhecidos, né? Já são conhecidos. E aí ele entra calmo. Na tepidez do interior doméstico, à frente de vasta mesa bem servida. Ele experimenta o vinho honrado ali pelo presente, né? O vinho velho, misturado ao veneno destruidor. Não tivestes tempo para explicações. Ante vossos gemidos furiosos e roucos, entre as esgares de sofrimento, o assassino ri-se e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais opressa, o homicida pediu socorro às dependências da casa, depois de inutilizar a prova do crime, ante vossos olhos assombrados. Quer dizer, isso tudo ele está visualizando. Uhum. E a Luciana está contando para ele, relembrando para ele, né? Isso. Precipitam-se em vão os empregados, né? E o velho eclesiástico, o velho, acho que era padre também, né? Ele aproxima ali no intuito de ouvir. E era o Monsenhor Pardini, de vossas referências. Compreendendo-vos a dificuldade para manter qualquer conversação, interroga o criminoso, que se declara o vosso amigo íntimo e esclarece fingidamente que regressava em vossa companhia ao próprio lar, onde haveis entretido confortadora e longa palestra, junto dele e da esposa, demorando-se por incidência dos dois. Quer dizer, tudo uma tapiação ali para que virasse uma coisa natural, né? Como chegou ali de surpresa, estava conversando, tomando um vinho, e de repente ele passou mal, né? Contando isso para o senhor Pardini, o Monsenhor Pardini. Disse que estava com ele na casa, junto com a esposa, e que por insistência deles, né, demorando-se, junto a ele e a esposa, demorando-se aí por insistência dos dois, né? Quer dizer, como demorou muito, e depois ele vem, faz companhia a ele, se tudo ele está dando uma desculpa, né? Por que ele estava ali, né? Uhum. O criminoso, revelando piedade irônica, assegura que vos acompanhara à casa paroquial em vista da noite alta e que demandara ao interior a vosso convite, isso que a Márcia estava falando, para reconfortar-se, e que, em plena palestra amistosa, ele caiu fulminado por uma síncope, né? Um ataque do coração, algo parecido. Debalde intentais esclarecimento. Vossa destra levanta-se e o indicador aponta o criminoso. Monsenhor Pardini aproxima-se. O homicida toma-vos a mão quase inerte e exclama: é preciso salvar o padre Domênico. Minha esposa e eu não nos conformaríamos com a semelhante perda.
O eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o vingador, o companheiro desvelado da vítima, e inicia o serviço dos moribundos. Endereçai supremo olhar de impassível desespero ao adversário e compreendeis o próximo fim do corpo. Esfriam-se os membros. Aí ele vai continuar, mas aí, Márcia, quer comentar alguma coisa? Não, é isso, né? Ele tenta ainda, com o padre que está ali perto dele, apontar para querendo dizer, né, que olha, foi ele, né? Mas ele não consegue falar. E aí o padre entende que esse, que é o assassino, ele está querendo que chegue mais perto, né? Pega na mão dele, tudo. E ele faz toda essa encenação aí, né? Aquele que é o assassino. Mas enfim. Viscoso suor vos corre abundante do rosto e, num esforço tremendo, pronunciar de maneira quase ininteligível uma frase. Eu, pecador, lhe confesso. Olha só a consciência, né? O juiz interno que nós temos, né? Implacável, né? O religioso que vos acompanha, porém, fecha-vos os lábios no intuito de poupar-vos e assevera. Domênico descansa em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão no alento derradeiro. Ainda hoje ministraste a sagrada partícula. Pede a Deus por nós no céu. Em seguida, concede-vos plena absolvição de todos os pecados da existência humana, tratando-vos a personalidade espiritual cheio de santa confiança. A palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Isso é a Luciana falando, né? Isso. Em vão tentais receber a paz que Monsenhor Pardini vos deseja, debalde procurais desviar o olhar do envenenador, né? Embora ele tenta desviar o olhar do envenenador, que vos segue mordazmente. Vossas mãos tombam inertes. Então, que situação, né? Ele diz ao sacerdote reto, não se faz necessária confissão no alento derradeiro. Aí ele fala, ainda hoje ministraste a sagrada partilha, quer dizer, a hóstia, né, na confissão, de todo na igreja, e pede por nós no céu, como assim, ele morreu, vai para lá, e agora como se virasse, né, uma pessoa já junto de Deus e condição de cuidar dos outros, né? E em seguida ele concede-vos, né? A Plena Luciana absolvição. conta de todos os pecados da existência humana, tratando-vos a personalidade espiritual cheio de santa confiança. Então, essa palavra também, ela já diz aqui que mesmo a palavra do Monsenhor Pardini já perturba a consciência dele. Sim, com certeza. Já naquele momento derradeiro ali, ele já está perturbado com essa questão de ter perdoado todos os pecados, né? A consciência dele já não estava tão em paz, Pois não, é. olha. Mas Né? agora, diante do mundo espiritual, é que ele visualiza que isso não é verdade. Tanto que ela diz aqui, ó, que no fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Em vão tentais receber a paz que o Monsenhor Pardini vos deseja. Mas, entretanto, aqui Debalde, ele procura desviar o olhar do envenenador, que vos segue, quer dizer, o olhar dele, ele sabe que ele praticou um erro, não é? Ele não está, ele sabe que ali, vamos dizer assim, entre aspas, ele mereceu ali o castigo, porque ele sabe que ele tem culpa, vamos dizer, né? Então ele já começa ali no momento derradeiro dele, ele já não estava com a consciência tão tranquila. O foco dele muda do crime para ele próprio, para a consciência dele. Tanto que ele logo ele confessa, eu, pecador, né, me confesso. Quer dizer, ele se depara diante dele mesmo. Como quem diz, né? Tem razão, eu estou assim porque eu errei, né? Exatamente. É duro, mas é verdade, né? É o juiz implacável que nós temos, todos nós, né? É o aguilhão que o Evangelho fala, né? A nossa consciência. A nossa consciência. O religioso amigo segura o crucifixo que não sentis. Vossos olhos
param na contemplação da última cena. Abre-se a porta da alcova espaçosa e alguns servos ajoelham-se em pranto. Não distante, um sino toca fúnebre aviso. Amanhece. Entretanto, semi-inconsciente, fustigado pela dor e pela desesperação, não vos vejo desfrutando as claridades do novo dia que surge. Cá fora, há círios acesos e atitudes respeitosas dos paroquianos que se multiplicam, visitando-vos os despojos, após o laudo médico de bondoso facultativo, que intimamente vos crê suicida, fornecendo, porém, explicações da causa-mortes como sendo fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Há pessoas que choram, sinceramente, e ouço comentários elogiosos ao vosso pastoreio sacerdotal. Essa questão dele ser visto como suicida, aliás, não ele é tido como suicida, mas ele fala assim, porém, explicações da causa-morte como sendo fulminante ataque de angina. Então, o suicídio na Igreja Católica, até então, era visto como um crime muito grave, né? E não merecia misericórdia divina. Não, Então, no tanto que o suicida não pode, eu não sei hoje em dia, missa. né? Mas não pode nem realizar a missa de sétimo dia e tudo isso, né? Eu não sei, sinceramente, Hoje, atualmente, eu não sei como é que é eu também isso, não sei. mas as pessoas evitam muito falar causa-mortes, né? Isso ainda vigora, porque isso, quando acontecia em algumas famílias, ficavam por décadas, ou o tempo todo, sem falar a causa-morte daquele parente, daquele ente Isso. querido. Os filhos não sabiam por quê, sabia que desencarnou, que morreu, mas não ficavam sabendo a causa, né? Isso é um tabu muito, né, que a gente hoje está vendo aí o CVV trabalhando e outros, né, Uhum. grupos de trabalho. Dentro de vós, Ela todavia, continua, a Luciana. Luciana, prevalece imensa noite. Quer dizer, dentro dele ainda continua a escuridão, né? Gritais como cego ao abandono, no primeiro instante de cegueira inesperada. Porém, ninguém vos ouve. Relacionais o crime de que foste vítima, rogais providências contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem noutras dimensões. Buscais o recurso de fugir, mas invencíveis grilhões vos ligam ao cadáver. Ao crepúsculo processa-se o enterramento. Abre-se o templo, suntuosamente ornamentado com flores roxas. Cânticos tristes evolam-se no coro e toda a nave cheira a incenso. Com grave pompa em todas as minudências das exéquias, vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligados às vísceras decompostas. Quer dizer, ele está ainda ligado, né? Por isso que a gente falou que ele morre, mas não desencarna, né? Ele não desencarnou, porque morrer é diferente de desencarnar, né? A desencarnação é libertar-se, né? E Isso. ele não está liberto, ele está preso ali às suas vísceras, e nesse contexto todo da consciência de culpa, né? Então, a gente vê que tem toda uma suntuosidade, né, nesse enterro, nesse velório, né, mas com grande pompa em todos os detalhes de tudo aquilo que foi feito. Mas o corpo vai descer, né? E ele fica lá, vendo junto ao corpo, o espírito não consegue, como a Thelma falou, se desprender, sair desse plano para outros planos, e ele vai sofrer até as consequências disso, de ver esse corpo em decomposição. Tem alguns relatos de alguns espíritos, no Céu e Inferno a gente também vê isso, em outros livros. É muito ruim o que a gente lê dessa sensação de se ver enterrado, né, e se achando vivo ainda. É. E ela fala que gritais como cego, né, ao abandono no primeiro instante, porque ele naquela loucura ali da consciência, de querendo fugir, querendo
despertar, né, mais preso a esses grilhões. Você imagina a agitação dele, né, nesse momento, porque ele se vê ali totalmente sozinho, né, embora ele perceba as pessoas, mas as pessoas não percebem ele. Isso. A descrição da enfermeira impressionava o André Luiz profundamente. A entidade infeliz parecia tocada nas mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentados pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita ao sepulcro. Estende-vos braços horrendos e, sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço. Quer dizer, agora, diante desse pavor, ele consegue, né? Desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme, fugindo a praguejar. Vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante. Foi também vítima de vosso poder fascinador. Aí agora vai começar a aparecer, né, aqueles outros credores. casos, né? Os credores dele que a gente vai ver no próximo capítulo, e aqui a gente vê, quando ela diz, né, estende-vos os braços, aqui que ele diz aqui, ó, conseguiste desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme. Então a gente viu isso também em outros livros de André Luiz, na Desencarnação de Dimas, se eu não me engano, também, né? Como é esse desatar esses laços. E às vezes o espírito ainda está tão preso à vida material, né, que os laços são desatados, mas ele não se desliga. Ele não se desliga, né? E às vezes a espiritualidade tem muita dificuldade mesmo de desatar esses nós, esses laços, porque nós estamos aqui ainda presos na vida material. Mas ele conseguiu desatar e ir, né? Só que agora, no próximo capítulo, na próxima parte deste estudo, nós vamos ver essa vítima, né? Vamos começar agora, a Luciana vai começar os relatos das vítimas do padre Domênico, né? Para a gente ver por que dessas. A gente já viu né? A consequência desses durante ele encarnado, né? Então, assim, vamos ver agora outras histórias que aconteceram. E é isso, né? É uma vida que a gente fica olhando assim, nossa, mas quantos de nós já não praticou tantas coisas? Todos nós estamos em estágios diferentes, né? Exatamente. E graças a Deus que temos a bênção do esquecimento, né? Exatamente. Aí a gente vê, porque se a gente soubesse de tudo isso em vida, a gente enlouqueceria, não conseguíamos, né, caminhar, progredir. Só a culpa já nos tolhe bastante, né? Imagina saber de tudo. E é isso. Então esperamos... até semana que vem, né, Thelma? Para a gente continuar essas histórias assim surpreendentes do Padre Domênico. É isso aí. Esperamos que vocês estejam gostando, acompanhando. Se tiverem alguma dúvida, vão lá no livro, releiam o capítulo, né? ou ouçam de novo o programa, porque esse capítulo é um pouco denso, né? E tantos acontecimentos, a gente fica, às vezes, um pouco em dúvida, né? Mas esperamos ter sido claros aí na conversa e na leitura. Então, até a próxima, Márcia. Até, Thelma, que Jesus nos abençoe. Amém. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.